Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia! Hoje o Mais Saúde traz uma pessoa que eu admiro profundamente, conheço o trabalho há muitos anos, já participou há uns 10 anos da nossa programação na rádio, na época do Mais Saúde, há longo tempo, e hoje vem a brilhantar o nosso programa aqui na TV do Mais Saúde. É o professor Dr. Wilson Jacó. Simplesmente professor titular de geriatria da Faculdade de Medicina da USP, diretor da unidade de cardiogeriatria do INCOR e nosso convidado, e muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Gisela. É um prazer estar aqui com você. Bom, nosso tema, obviamente, é a geriatria, o envelhecimento e, Wilson, olha, a legislação considera idosa uma pessoa que tem 60 anos ou mais. A ciência concorda com essa definição? Quais são as variáveis que influenciam esse conceito de idoso no Brasil? Muito interessante a pergunta, porque isso é frequentemente questionado por todos aqueles que envelhecem. Essa divisão por idade é pura e simplesmente para fins epidemiológicos ou para fins de estudos científicos ou de tomada de posição diante de direitos e deveres. Ela não é uma definição biológica. A definição biológica não é baseada na idade. Nós temos algumas variações biológicas muito bem marcadas que não acontecem exatamente naquela idade. Por exemplo, a puberdade acontece entre a primeira e a segunda década de vida. Há uma puberdade precoce, há uma puberdade tardia. A menopausa ou a última menstruação feminina, ela não acontece exatamente na quarta ou na quinta década de vida, ela tem uma variação biológica. O processo de envelhecimento é um contínuo, que nós imaginamos ser demarcado pelo final do período evolutivo, onde são acrescidas funções, as funções ainda estão em crescimento, em desenvolvimento, mas não começam plenas. Nós não nascemos com as funções plenamente desenvolvidas. Vamos desenvolvendo essas funções, cada uma delas a seu tempo, num determinado período da vida, em geral as 2 primeiras décadas. Temos uma estabilidade destas funções por mais 2 décadas. E quando estas funções começam a declinar, lenta e progressivamente, exclusivamente pela ação do tempo, nós entendemos que este é o período do envelhecimento. Então, se eu dividir a vida de uma pessoa de 90 anos, que demora 2 décadas, 20 anos, para se desenvolver plenamente. Em outras 2 décadas, ela mantém esse desenvolvimento pleno. Ela tem mais 5 décadas para envelhecer. Então, temos mostrado que esse aumento da expectativa média de vida tem ampliado fundamentalmente o período de envelhecimento. Porque a infância continua a infância, a juventude continua a juventude, mas o que realmente cresceu é a fase do envelhecimento. Pois é, de acordo com o Ministério da Saúde, os idosos, né, representam 14,3% dos brasileiros, né? Então, seriam quase 30 milhões de pessoas, 29,3%. É possível delinear um perfil da população idosa no Brasil? Onde estão, o que fazem, os interesses, expectativas de vida? É possível, e isso é feito por todos os censos feitos pelo IBGE e por outras estratégias de avaliação do perfil da população, estratégias de marketing, estratégias de avaliação de comportamento, mas o interessante é que o envelhecimento propõe uma heterogeneidade tanto da condição física quanto do comportamento. O que eu quero dizer com isso? Nós nascemos muito parecidos. Você olhar num berçário, você verá recém-nascidos muito semelhantes. Obviamente que com características peculiares, uma parte meninos, outra parte meninas, uma parte oriental, outra parte com outras descendências, mas o comportamento é muito semelhante, eles têm quase que uma homogeneidade. Já na infância não é tão parecido, já na juventude é um pouco menos, na vida adulta menos ainda, mas na fase mais avançada da vida nós ficamos muito diferentes e eu gosto de dizer que o envelhecimento nos permite ficar cada vez mais parecidos com nós mesmos e cada vez mais diferente daqueles que estão ao nosso redor.
o que nos dá uma certa particularidade. Não é raro que as pessoas se queixem de algo que elas foram sempre assim, só que agora estão mais assim. Uma frase muito que eu ouvi de uma pessoa muito sábia, disse, olha, o tempo não cura, ele apura. Ai, ótimo. Verdadeiríssimo. É verdade. Né? Quer dizer, com o tempo eu fui ficando cada vez mais Wilson, você cada vez mais Gisela e assim por diante. E obviamente que as minhas características, se positivas, serão apuradas. Se negativas, têm que ser cuidadas. Olha, você está ficando mais impaciente, é interessante cuidar disso. Olha, você está ficando cada vez mais generoso, é bom você preservar alguma coisa para que você não fique sem. Este tipo de cuidado com as características que se aprimoram, eu acho uma importância muito grande. Mas falávamos do censo em que estamos. Então, temos muito mais idosos no sul-sudeste do que temos no norte e nordeste e na região norte. Mas quando vamos a alguns lugares onde a taxa migratória de jovens é muito grande, restou naquela localidade um número de idosos muito grandes. Mas não porque lá é um lugar muito propício para envelhecer, mas lugar muito ruim para o mercado de trabalho de jovens que migram daquela região. E, consequentemente, dão num censo demográfico uma alta porcentagem de idosos. Entendi. Esta heterogeneidade ocorre no Brasil, porque é um país continente, também ocorre na América do Sul, também ocorre na Europa e em outros lugares. E, Wilson, de forma geral, quais são os grandes desafios dos idosos que aqui no Brasil eles enfrentam, né? Como familiares, comunidades e até as pastorais da igreja podem ajudar esse idoso numa forma mais efetiva? Eu costumo dizer, talvez até para confirmar o protagonismo do idoso, eu acho que o envelhecimento tem que ter um fundamental protagonista, o idoso, quem envelhece. De que um dos primeiros ou dos principais desafios a serem vencidos é nós nos conscientizarmos que vamos envelhecer antes de envelhecer. Nós não termos o envelhecimento como um mal necessário, como aquele local, aquela condição na qual eu, infelizmente, vou ter que passar. Se nós olharmos a opção biológica ao envelhecimento, se eu não quiser envelhecer, tenho que morrer muito cedo. O que não é bom. Todo mundo se internece, fica muito chateado, muito triste quando alguém falece numa fase intermediária da vida. Então, visto que faz parte do meu ciclo de vida um longo processo de envelhecimento, o primeiro desafio é eu querer que isto aconteça e me preparar para que isto aconteça. É como um indivíduo que estuda um instrumento e que vai ter que se apresentar mostrando o seu virtuosismo nesse instrumento. Perfeito. Ele se prepara para aquilo. Se ele não fizer isso, qualquer outra coisa não vai ser benéfica porque ele não se atentou para o porquê daquilo. Ele não agiu, ele reagiu. Isso é uma frase assim, bem interessante de todos nós, vai ser o recado do programa de hoje. Nós ficarmos atentos a quando vai ser esse momento que nós vamos tomar essa decisão. Porque é uma tomada de decisão. Sim. Nós somos credores ou devedores de nós mesmos no futuro. Wilson, você vai assim ficar aqui com a gente por um bom tempo, 2020, né, inteiro nós vamos ter a presença do professor Wilson já com essa sumidade na geriatria do Brasil. E quero agradecer mais uma vez você estar aqui conosco e, enfim, dá o seu recadinho aí para o pessoal, que aí a gente encerra com chave de ouro o nosso programa. O recado mais importante é não tenham medo de envelhecer. Envelhecer é um privilégio, nós o conquistamos no século XX para desfrutar dele no século XXI, mas ele só realmente será um privilégio se cada um de nós cuidar do envelhecimento como ele merece ser cuidado. Perfeito. Então, esse programa, ele nada mais é do que para você começar, né, a ter aquela caída de ficha e pensar um pouco no assunto. Os próximos também vão ser com esse mesmo objetivo. Agradeço a sua audiência e estamos aqui à disposição de você no programa Mais Saúde. Até o próximo programa.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.